Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as suas versões, mulher, mãe e empreendedora. O episódio de hoje nasceu, na verdade, de um outro episódio que nós gravamos o ano passado com a Luísa Domingues sobre segurança nas escolas. E foi a partir daquele dia que eu falei, eu preciso trazer o tema de segurança no meio digital. Bom, o tempo passou e eu consegui uma agenda com a Karina. A Karina, ela entende de tudo de cybersecurity. E é isso que a gente vai falar hoje. Como proteger as nossas crianças nessa era digital. Tem muita coisa boa, mas temos desafios pela frente. Fiquem com a gente no episódio. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele episódio que te abraça em todas as suas versões, seja ela qual você se propuser ser. O episódio de hoje eu contei pra vocês que tá bem especial. Ele surgiu de um outro episódio do ano passado, com a Luísa, sobre segurança nas escolas. Mas, como assim segurança nas escolas? E hoje a gente vai falar de segurança no mundo digital, o que isso tem a ver? É isso que vocês vão descobrir comigo hoje. Karina! Obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Sei que a sua agenda é corrida, mas trazer um pouco de informação, né, para os pais, acho que é muito importante também, né? Ah, sem dúvida, né? Ainda mais agora que as crianças estão direto na internet, né? O tempo todo na internet. Exatamente. Cá, então muito obrigada pela sua presença no Abraça Podcast. Gratidão também ao nosso patrocinador, que é Além do Olhar, que inclusive eu tenho um presente para você. Obrigada. Obrigada. Imagina. Além do Olhar é a patrocinadora do Abraça, nos abraçou desde o começo e somos gratos, né, por cuidar da gente. Sem dúvida, precisa, né? Bom, pessoal, antes do nosso episódio começar, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixe seu like e ativem o sininho. Só assim vocês vão ser notificados em primeira mão quando tiver episódio novo. Cá, bora lá? Vamos. Preparada? Vamos lá. Delícia, né? Bom, você é especialista em segurança digital. Cá, seja bem-vinda. Para te encontrar nas redes sociais, a gente busca por... Você pode ir direto no projeto, que é o que a gente vai comentar aqui, que é o Tech Kids. Perfeito. O perfil é @techkidsbr. Beleza. Né? Lá pode se comunicar que eu estou direto trabalhando nesse perfil. Perfeito. Tá bom? Bom, a Ká é mãe de um menino de 18 anos e uma menina de 5. Exatamente. Uma super diferença Sim. como educar filhos em momentos tão diferentes, né? Eu acho que é por isso também que você tem muito a compartilhar com a gente. Ah, sem dúvida, né? Duas gerações aí, né? Duas gerações. É muita diferença entre uma e outra. Enfim, meninos ainda participando de outros ambientes, né? Lidando com questões diferentes da menina. Então, tem muito a compartilhar, com certeza. Que delícia. Sendo mãe, né? Mãe sempre tem muito a compartilhar. Com certeza. Você trabalha há mais de 20 anos com cybersecurity. Segurança Sim. no meio digital. Isso. Traduzindo, certo? Trabalhou em grandes empresas, bancos, faculdades, grandes corporações, cuidando da segurança dos negócios. Pois todos precisam. Sim. E foi aí, pelo que você me contou, que você começou a sentir que ninguém cuidava de algumas outras questões. E você resolveu se aprofundar nessas questões. E eis-nos aqui, falando Sim. sobre esse seu empreender também, Sim. né? Bom, você é engenheira de rede e telecomunicações e nos conhecemos há nem um ano porque fui ao seu evento, Tech Kids Day, em 2023, em Piracicaba. Exato. Que foi incrível e que eu acho que a gente tem que fazer um barulho maior, né? Porque o conteúdo me impactou de tal forma, eu inclusive comentei sobre isso com a Priscila da Rap. Pri, a gente precisa trazer informação. Eu amei entender sobre aquilo. E algumas questões eu até trouxe aqui no meio. A gente até brincou na reunião, né? Ai, eu falei, gente, eu não sabia que eu não podia acessar o Wi-Fi de hotel. Ai, Rafaela, coisas tão básicas. Mas para você que trabalha com segurança, isso é básico. Pra gente, que eu confesso que me senti analfabeta digital, analfabeta de segurança digital, acho que é mais apropriado, a gente não conhece.
a gente não imagina os perigos que tem por aí. Acho que tudo é lindo, né? Que tá protegido. Então, obrigada por ter vindo e queria entender um pouquinho. Desde 2012, você empreende com o Tech Kids. Isso. Certo? Conta um pouco pra gente o que te trouxe para empreender com o Tech Kids. Explica o que é mesmo essa empresa. Sim. Bom, você já colocou bem. Como eu trabalho com cibersegurança, em empresas, a gente sempre tem que lembrar, Rafa, que quando a gente fala de empresas, a gente está ali no mundo das pessoas. Existe o negócio, mas quem está operando o negócio são as pessoas. Sim. Então, trabalhando com segurança, você começa a entender o comportamento das pessoas. Inclusive o que as pessoas acessam, como acessam, em que horário. E quando muitas pessoas trabalham na área de tecnologia, às vezes não percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor, né, com esses acessos que as pessoas têm dentro da empresa. Cibersegurança já vai um pouco mais a fundo. É importante para a gente saber qual esse comportamento, porque muita coisa acontece dentro da empresa que também tem alguém da empresa facilitando, tá? E a gente vê são investimentos que não acabam mais em segurança digital. Todas as empresas investem muito, bancos investem muito. E se você for na internet hoje no Google e colocar incidentes, que é o que a gente não fala de acidentes, são incidentes de segurança, na parte de notícias você vai ver um monte no mesmo dia. Quer dizer, existe muito investimento em tecnologia, mas e em pessoas, né? Então, no final, como que surgiu o Tech Kids? Eu comecei a trabalhar mais precisamente na parte de investigação, na parte de detecção de incidentes. E aí você começa a ver o que está acontecendo, mesmo que sejam pessoas dentro das empresas, né? E aí, eu já com criança pequena, né? Percebendo que eu não fico o tempo todo com ela, porque quando a gente não é mãe, a gente não está exatamente no sapato de uma mãe. A gente acha que está, mas não está. Então, ele estava sujeito a muitas outras pessoas, né? Outras orientações, enfim, escola, né? Todos os lugares. E eu falei, não, peraí, a criança é muito vulnerável. A sensação de uma mãe da criança numa creche, numa escola, é uma sensação de vulnerabilidade muito grande. A gente vê a criança e fala, nossa, mas e se ele quiser a chupeta lá no berço? Eu sei que quando ele vira para a direita, ele quer a chupeta. Lá não vão saber. Então, a gente sempre se preocupa e vê como a criança é vulnerável. Ela não consegue tomar partido. Ela não tem maturidade para dar uma resposta quando já está mais crescidinha, né? Ela chora, né? Então, inclusive, quando a gente fala temas que você já trouxe aqui, inclusive, sobre a questão de educação sexual, né? Por que a gente tem que falar tanto? Porque a criança nem entende muito, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer com ela, os riscos. Então, foi daí, de pensar nessa vulnerabilidade, já sendo mãe, eu falei, não, eu vou juntar esses dois mundos. Porque o que eu sei falar é sobre segurança, eu estudo isso, e é o que a criança precisa, no final das contas, né? Sim. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema de proteção à criança, que eu fui descobrindo que proteção é muito mais do que segurança. Porque quando você protege uma criança, você traz condições da criança se alimentar bem, condições da criança ir para uma escola boa, né? Não é só a segurança física da criança numa escola, por exemplo, né? Segurança mental, né? Hoje a gente fala bastante de saúde mental. Então, a proteção mesmo à criança, ela extrapola a segurança. Né? Para proteger, eu tenho que comprar um guarda-chuva, eu tenho que pôr uma blusa nela na rua, né? Quando tá frio. Exatamente. Tem que levar, isso é proteção. Então, eu falei, nossa, e agora, né? Eu sou especialista em segurança, como é que eu vou, né, trabalhar todo esse tema? E aí que surgiu o Tech Kids Day. Né? Eu montei a empresa, comecei a escrever um pouco mais sobre esses assuntos, era um blog ainda, e comecei a fazer palestras em condomínios. Esse é um ponto bem interessante, porque antes até o Tech Kids Day, quando eu fazia palestras em condomínios e escolas ainda não, em condomínios, eu ia lá perguntando se gostariam de fazer, que tal fazer, e aparecia mais criança do que adulto, muito mais crianças do que adulto. Verdade? Juro, verdade, com certeza. Aí eu falei, poxa, faz sentido até um certo ponto, porque tudo que você fala de tecnologia, a criança vai, mesmo não sabendo o que é. Mas esse tema é um tema que preocupa todo mundo. Mas
os adultos estão tão preocupados com outros temas, né? Estão tão inseridos no dia a dia, né? Nas questões diárias ali, né? Do que elas têm que fazer, que simplesmente não ia. E aí lá me surgiu uma outra questão. Falei, poxa, se as crianças estão vindo, eu preciso falar para elas, né? Eu também preciso do lado lúdico, também preciso escutar tudo que elas têm a falar. Então, comecei ainda mais me colocar no lugar. Já era mãe, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, o adulto se colocar no lugar da criança. Mas eu fui aprendendo também, fazendo essas palestras e conversando com as crianças. Bom, e aí você escuta cada coisa. Porque as crianças são muito inocentes. Elas acham que conversam com personagens, com celebridades, né? Elas não entendem as mensagens que chegam, acham que é tudo por amizade. Então, aí você fala, nossa, esse problema é muito grande. Eu achei que ele era menor. E, digo mais, achei que trabalhar com segurança digital em empresa era mais complicado. Não é? Não é. Não é, porque quando a gente trabalha em empresa, com segurança, a gente está trabalhando para garantir que o negócio continue, né? Que a gente chama de continuidade de negócios. A gente tem que garantir que o negócio vai prosperar, enfim, não vai ter nenhum problema com a empresa. Quando a gente trabalha com criança, a gente está querendo garantir a vida. É muito mais complicado. É verdade. Né? É muito mais fácil um predador enganar uma criança, um adulto enganar uma criança, do que em uma empresa que está cheia de controle e cheia de adultos, que de alguma forma desconfia. A criança não desconfia. Então, o escopo de análise, né, de trabalho, de proteção, o escopo de proteção é muito vulnerável. Por isso que essa questão de vulnerabilidade a gente tem que ter sempre em mente. A criança é vulnerável. E por mais que ela use a internet, lá, domine a tecnologia, como os pais dizem, ela de verdade não domina. Não domina a comunicação. Então, no Tech Kids Day, voltando ao que você tinha comentado, eu fiz o seguinte, montei esse evento para trazer profissionais das outras áreas que eu não tenho competência para falar, das áreas de proteção, como saúde, né? Segurança pública, carreiras, muitas vezes, claro, eu também tenho uma carreira, mas chamei profissionais para fazer mentoria, né? Para que eles viessem falar com as crianças. É engraçado que para eles é um baque, né? Quando eu chamei os profissionais, falei, vocês vão falar com crianças. Nossa, com crianças? Sim, delegado. Você precisa falar com a criança. Porque esse evento, eu quero fortalecer as crianças. A gente chamou, por exemplo, uma das palestras, né, que a gente fez, não sei se 2021, 2022, a gente chamou um escritório de advocacia para falar sobre o Estatuto da Criança, direitos das crianças. De uma forma lúdica. A criança nem sabe que isso existe. E os pais, muitos pais também não conhecem essa lei que protege os direitos da criança, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, foi muito legal, porque as crianças começaram a entender o que elas têm direito, de fato, né? Nossa. E porque a gente sempre ainda tem aquele abismo, né? Entre o mundo adulto e o mundo da criança, né? E acha que não pode falar nada. Naquele episódio... Isso é de adulto, isso é de criança. Isso é de criança. Né? No episódio que a sua convidada comentou sobre as partes do corpo. Quer dizer, a Sarita. A Sarita. Isso. Por que a gente não fala? A gente tem que falar, né? Então, mas ainda tem muito tabu, muita gente que ainda acha que isso não que não está na idade, de repente, né? Mas tem que pensar muito mais no ambiente que ela está, né? Enfim, a gente ainda vai falar bastante sobre isso aqui, imagino. Com certeza. E conversando um pouco, você fala sobre a vulnerabilidade da criança, né? Que a criança, ela é muito vulnerável, ainda mais quando a gente fala no ambiente online. Porque ela não tem ainda a maturidade de colocar filtros, se assim puder dizer, né? Filtrar o que ela vê, o que ela recebe. Ela não tem essa maldade ainda. E me explica um pouco sobre essa vulnerabilidade. Sim. O que ocorre é que na internet, aí eu vou contextualizar um pouquinho. Eu acho que quando a gente trabalha com qualquer tema, principalmente com proteção, a gente precisa entender o que a gente está querendo proteger e do quê.
né? E para saber do que eu quero proteger, eu tenho que saber o que tem ali, né? Se eu levo a criança numa feira sei lá, uma feira qualquer, um congresso, eu preciso saber quais são os riscos de deixar essa criança ali numa cadeira e ir até o banheiro, deixar a criança ali na cadeira. Eu já avalio. Tem pessoas entrando, saindo. Olha, você não fala com ninguém, tá? Você fica na cadeira. Mas tem gente que não vai deixar. Muita gente não vai nem deixar, porque mede o risco e acha que aquilo não é possível deixar a criança sozinha. Sim. E quando a gente fala com a internet, de internet, não tem essa clareza, né? De repente todo mundo começou a ter celular acessa tudo do nada, tem Wi-Fi para todo lado, né? O papelzinho do Wi-Fi é só colocar uma senha e sai funcionando. Imagina para a criança que nem precisa configurar o Wi-Fi. Nossa. Alguém configura e dá na mão dela. Pronto. Pronto, né? Então, eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre como funciona isso, né? E as crianças entendem um pouco mais, crianças de 10, 11 anos, entendem um pouco mais como funciona, mas não entendem dos perigos, eles não sentem os perigos. Por mais que a gente fale, eles não sentem, né? Fica aquela coisa... Ah, tá bom, já sei que existe esse perigo, mas nada a ver, não comigo, né? Ai, mas você acha? Claro que não. É sempre todo mundo Eu não aperto esperto. nada. Eu não dou nem um clique. Exato. E né? todo mundo esperto, inteligente, pronto, né? Para usar a internet. Então, o que eu comento muito com os pais e com as crianças também? Primeiro de tudo, a internet é uma conexão de várias máquinas mesmo, que na sua casa você não tem uma máquina lá, você não contratou um serviço de uma operadora, né? Claro, eu falo com as palavras mais fáceis, eles nem sabem que é operadora muitas vezes. Então, dali existe um cabo ou uma antena que leva o seu dado até essa empresa, que leva o seu dado até outra empresa, elas são todas conectadas, até que você acesse o Netflix ou a Disney. Então, vai indo o seu dado até lá. E quando chega lá, que você colocou o seu site lá, clicou no aplicativo, enfim, ele vai até a empresa e volta com esse dado para você. Então, ele foi e voltou. Até aí, tem bastante segurança do ir e vir, que é o que a gente chama de segurança de tráfego, né? Então, tem bastante segurança. Mas quer dizer que está todo mundo fazendo isso o tempo todo. Quando você clica no aplicativo, ele vai e volta. Sim. Quando você entra no site, ele vai e volta. E todo mundo usando a mesma coisa. Então, quando uma criança entra, por exemplo, no Roblox, no jogo, né? Quem não conhece, seria muito importante buscar. Porque a criança deve conhecer. Sim, muitas crianças conhecem. Muito mais do que os pais, sim. Exatamente. Né? Você entra no joguinho, que está em algum lugar também. Muitas pessoas entraram nesse joguinho também, estão em outros lugares do mundo, mas estão acessando o mesmo lugar que você. Ou seja, é como se você tivesse entrado num salão cheio de gente. E aquele salão que você não deixava a criança sozinha para poder ir até o banheiro, você deixou sozinha. Essa é a diferença, né? Quando é físico, quando você está lá na feira ou num congresso, você está vendo o problema. E quando está na internet, você acha que não está. E muita gente hoje entende, ou eu diria que sabe. Sabe que a criança não está sozinha, porque tem muitas notícias e tal. Mas é importante fazer essa reflexão, né? E eu sei que as perguntas sempre vêm depois, mas o que eu faço? Não consigo, a gente vai chegar lá, né? É verdade. Mas então essa questão quando eu falo que a criança é vulnerável, é porque ela é vulnerável tanto no meio físico quanto no digital. Por quê? E a gente nem precisa se esforçar muito. No físico, alguém chega e fala com a sua criança. Sim. No online também. Né? No físico, alguém oferece alguma coisa para sua criança. No online também. Então, façam essa reflexão de que a segurança é a mesma, tanto no físico quanto no online. Tá? Então, você vai lembrar que existem pessoas, que existem predadores, né? Pessoas que vão abordar a sua criança, pessoas que... Tem uma coisa bem interessante que não acontece tanto no físico e no online da mesma forma, que é o bullying. As pessoas têm muito mais facilidade de xingar alguém no online do que no físico. É verdade. Né? Mas, no final das contas, se fizesse ali no físico, seria a mesma coisa, né? Então, a gente... então, quando a gente fala de estar vulnerável ao ambiente digital, pense no ambiente físico. É a mesma coisa. Perfeito. E tem um agravante só que eu gostaria de adicionar aqui. No ambiente online, não é uma sala
de congresso com 200 pessoas. Tem milhões de pessoas, né? Hoje, predadores não falam com uma criança, 2 crianças que estão no parquinho. Eles falam com 50 ao mesmo tempo, 100, 200. Porque tá fácil, né? É só abordar ali, tá todo mundo online, então é mais fácil. Então, Nossa, é por isso a perfeito. vulnerabilidade do digital. Antes da próxima pergunta, deixa eu fazer um lembrete para vocês. Se vocês estão gostando desse episódio, se inscrevam no canal, deixe seu like e ativem o sininho. Ká, quando você diz que as crianças estão submetidas à educação dos pais, a gente vê que a gente tem um outro círculo aí, né? Relação filhos com os pais, o que esses pais ensinam para as crianças ou não. Porque nem eles sabem. No fundo, quando a gente fala de segurança digital, quem teve essa educação para passar para a criança, né? A gente não teve essa educação. Não teve. Exato. Então, e sim, a criança é educada pelos pais, Sim. né? E também ali pela escola, né? Tem bastante conteúdo científico, mas também tem o comportamento dos adultos em volta, né? O acolhimento. Então, tem uma parte educacional que acontece dentro da escola. Se não muito, né? Mas ninguém teve educação. Ninguém teve. E a gente comenta, né, sobre as dificuldades das crianças sair de algumas situações que muitas vezes esse pai e essa mãe, e eu me enquadro, não passou, porque na sua época nem tinha. E quais situações são essas? Olha, o que ocorre, eu diria que não é uma situação em si, mas é o fato da criança já experienciar situações que adultos experienciam. Então, alguém abordou a criança, né? Isso não era comum quando você era criança. Hoje é comum como adulto. Então, você consegue identificar e, de repente, não entrar naquela situação. Já a criança não. Então, é a antecipação das situações. Né? A antecipação da comunicação de adulto com criança. Né? É o bullying que se tornou cyberbullying, né? Cyber é space, né? É internet, é espaço. Tá? Então, se tornou cyberbullying. Então, antes, nós, quando éramos crianças e estávamos na escola, sofria ali um bullying, digamos assim, né? Xingamentos, enfim, com bastante frequência ou alguma coisa assim relacionada. Era uma coisa. Era muito sofrido, com certeza. Ainda acontece, né? Nas escolas acontece bastante também. Mas o cyberbullying potencializou absurdamente, né? E as próprias crianças passam por isso diariamente, né? Teve uma escola que eu fui que as crianças criaram um grupo da sala no WhatsApp e não incluíram 2 crianças no grupo. É simples. Bullying tá feito. Tá feito. Meu Deus. É muito simples. Você não precisa xingar, você não precisa fazer nada, mas ficou bem claro ali. Só não incluir. Então, não incluir pessoalmente é mais difícil. Tem um professor olhando. Sim. Tem alguém observando ali, né? No WhatsApp. Alguém sentindo a tristeza do outro ali, né? Agora, no WhatsApp, não. Acabou. É um segundo, né? Nossa, que loucura. Me explica um pouco melhor, falando aí do Tech Kids, de quando você começou. Foi em 2012, né? 2012. O que tanto te impactou neste meio? Porque você está nele há 20 anos. Eu sinto que algo te impactou de alguma maneira que você fala, não, eu preciso olhar para essa criança. Me explica um pouco melhor? Na verdade, sempre o que traz impacto para mim, né? Eu costumo dizer que as pessoas tendem a sempre querer fazer algum projeto social, né? Sentem a necessidade de trabalhar com alguma ação para o próximo, enfim. Como o seu podcast lindo, que todo mundo escuta e todo mundo vai evoluindo, né? Os profissionais. E uma coisa que me impactou sempre, eu acho que principalmente depois que eu tive filho, foi a violência contra as crianças. Violência que você vê nos jornais mesmo, né? E eu vi muita coisa também na investigação, né? E coisas acontecendo com adolescentes, né? Pedofilia mesmo. Então, imagens, né? Vídeos, enfim. E também trabalhando bastante com as polícias, você começa a ver mais coisas, entender como as coisas funcionam, como a criança acabou caindo naquela lábia, né, digamos assim, né, nesse crime. E também o que acontece no pós, né?
como a criança fica depois de passar, de ser enganada, né, de, enfim, sofrer um abuso. Então, é muito complicado. Se você acompanhar um caso desse, você já fica altamente impactado. Sim, com certeza. Então, eu senti essa necessidade mesmo de trazer esse tema para as famílias e para as crianças, porque o objetivo maior era que as crianças conseguissem entender mais os sinais. Sim. Porque a criança não vai se proteger completamente, né, sozinha, ela não entende muitas formas que o adulto trabalha para enganar, por exemplo, né? Mas sinais, ela consegue identificar sinais. As crianças são muito espertas. Então, a ideia era trazer conhecimento para as crianças, para que elas pudessem identificar. Muito sim. legal. Uma das missões é dar autonomia para as crianças, quando a gente fala no Tech Kids, nas palestras que você promove, nos eventos. Então, é trazer essa autonomia, trazer esclarecimento para as crianças, no sentido de ajudá-las na educação digital, certo? Sim. Hoje em dia, onde você vê os maiores gaps? Na educação digital? Eu não sei na se é verdade, exatamente não na educação digital. A educação digital a gente está prevenindo. Tá. Mas os gaps que você enxerga é que essas crianças caem facilmente. Entendeu? Sim. Na verdade, é sempre uma conversa de adulto com criança, né? Você sabe que a média de idade de jogadores online é de 35 anos? E as crianças jogam o tempo inteiro online. Aí você fala, como assim a média de 35? O que esse povo de 35 anos está fazendo na Não, internet? Porque eu tô trabalhando. Não é? Né? Só que as crianças... Então quer dizer que a maior parte do tempo não é criança jogando? É exatamente isso. Não é uma criança que está jogando. Né? Então, tem muitos gaps. Os gaps são principalmente de reconhecer o que está do outro lado. Né? O fato de que hoje as crianças têm acesso a absolutamente tudo. Tem tutorial para tudo. Né? E também tem muita dificuldade, eu diria, e também entra numa parte comercial também da internet, que é controlar a segurança dessa internet. A internet não foi feita para criança, nem pensando em criança. Né? Ela começou ali com um acesso ali nas universidades, a comunicação agora, a nossa comunicação agora está interconectada, então podemos trocar informações, e aí de repente virou comercial. Aí as empresas começaram a criar site, foram colocando os produtos, aí ficou uma coisa linda, todo mundo começou a usar para conversar. Aí criaram o diário, que era o Orkut. É verdade. O diário. E aí foi tudo muito lindo. Então a tecnologia foi avançando, mas em que momento você viu que alguém se preocupou com segurança da criança? Não. A segurança começa que é para as empresas continuarem funcionando. Sim, bancos. Porque as empresas começaram a ser atacadas. Poxa, roubaram informação. Roubaram, né? Agora, inclusive, tem a lei, né? Sim. Agora não, já faz alguns anos, mas tem uma lei em relação ao compartilhamento de dados, coisa que antigamente também não precisava ter. Né? Então, justamente, do a Lei Geral de roubo de Proteção de Dados Pessoais, né? É. Sim, a LGPD. Agora, a gente já está discutindo o compartilhamento de dados pessoais, né? E antes a gente nem falava disso. E a gente tem muito dado confidencial, sensível de empresa, né? Imagina uma empresa comprando outra, né? Nessa comunicação que é tão confidencial das empresas, ou uma empresa está falindo, né? Precisa de segurança. Então, as empresas começaram a trabalhar essa questão da segurança e gastar com segurança. Então, foi desenvolvendo um mercado de segurança. Mas o que a gente viu relacionado à segurança da criança? Não viu. Nada. A empresa de games foi crescendo, virou um super negócio. Super negócio. Né? Os jogos, eles deixaram de ser só uma diversão, né? Ele virou uma grande indústria. Sim. Né? E é claro que como é um produto para criança, existem os pais. E aí começa o ruído, o burburinho. Olha, esse jogo aqui você viu, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Então as empresas começaram a trabalhar essa questão da segurança. Mas se você olhar, é tudo muito embrionário.
Talvez não seja bem essa palavra, porque embrionário parece assim, estamos começando. Não, a gente faz tempo que existe jogo para criança. E eu diria que eles estão ainda com o foco ainda não está bem direcionado. Sim. Não tem a intenção total de fazer o que precisa ser feito. Porque muitos pais me perguntam sobre controles tecnológicos. E mas aí a gente vai chegar lá. E aí eles vão ver. E eu sinto a dificuldade dos pais, como tenho também. Sim. Vou ter, sempre. Não, e principalmente por conta disso, porque as empresas vão implementando as coisas conforme o negócio delas. Não, perfeito. Né? Não vamos pensar na criança e vamos aqui, todos nós unidos, resolvermos a segurança da internet. Não, cada um colocando a segurança no seu negócio. E como, antes da gente entrar em relação às formas de proteção, como empoderar, não sei se é bem essa palavra, mas essa criança no mundo digital? Educação, né? A gente precisa educar a criança. E aí tem a dificuldade que os pais não foram educados, né, nesse tema. Mas a gente precisa buscar aproveitar a internet. Tem tudo na internet. Eu quero saber sobre a segurança do Roblox. Coloque no Google, segurança do Roblox. E vá procurar saber o que fazer, né? Fortnite. Eu tenho também o TikTok. O que eu faço, né? Será que tem algum problema aqui nesse acesso? Poxa, meu filho, minha filha dançando aqui, né? Busque saber. Se é para fazer, se é para entender o que está acontecendo, precisa de educação. Perfeito. Né? A gente começou, no Tech Kids, a gente tem algumas ações também que a gente promove a educação, mas não é suficiente. Né? A gente precisa realmente buscar. Sim. E há uma preocupação crescente, que eu acho que é importante a gente também trazer. Então, a gente está falando de cyberbullying, de segurança na internet, mas tem uma outra preocupação, que é em relação ao tempo de tela das crianças hoje em dia. E não tem como a gente não trazer esse assunto para o podcast, né? Porque é um assunto que a gente está falando de tecnologia, né? Sim. Porque ele tem um impacto no bem-estar das crianças. E eu vejo muitos pais, hoje em dia, como eu, que estão procurando maneiras de equilibrar. Por mais que é muito difícil, mas a gente tem que equilibrar o online com o mundo offline. Sim. No episódio com o Zé Eduardo, o osteopata, ele tem um trecho muito bacana que ele fala que na nossa geração isso era fácil de equilibrar. Então, hoje em dia, o que algumas pessoas falam, né? Os avós. Mas vocês sobreviveram, vocês ficavam na televisão de manhã, na parte inteira, vendo Globo, desenho, SBT. E por que os meus netinhos não podem ver? E o Zé Eduardo trouxe uma questão super legal. Ele falou, por que a gente compensava isso? Porque na parte da tarde inteira a gente ficava o resto do dia subindo em árvore, brincando na rua, tranquilamente desconectada. E a geração atual não tem isso. Ela não tem o subir em árvore, ela não vai pra rua mais porque é perigoso. Então eu achei super interessante essa questão que ele trouxe também, do equilíbrio do online e o offline. Então a gente precisa controlar a nossa criança, já que é viciante e a gente sabe disso. Sim, sem dúvida. São cores, interações, N formas que viciam, você fica dependente. Então a gente se preocupa hoje com o tempo de tela. Zé Eduardo também trouxe algumas informações sobre isso. E eu queria te ouvir um pouco, né? A tecnologia, ela tem os benefícios e a gente não pode negar, e também não podemos colocar nosso filho numa bolha. Porque não é sobre isso. O mundo não é assim. Não. E a tecnologia está aqui. Né? Então, se ela não estivesse aqui, a gente não teria esse episódio do podcast. Sim. A gente não chegaria com essa informação a muitas pessoas. Então, a tecnologia, ela está entre nós. Basta a gente aprender a usar da maneira correta. E qual a sua visão sobre isso? Essa questão do tempo de tela é bem complexa, porque no final a criança fica mesmo transtornada, eu diria, né? Quando ela fica muito tempo, e não só, e aí eu falo criança, mas também os adolescentes. Sim, adultos também, né? Sim, e tem um agravante aí, é que muita coisa que é feita para a internet, os aplicativos, jogos, muitos, já são construídos para que a criança fique muito tempo, né? Então, de novo, é uma questão de negócio. Não é pensando na criança, né? Vamos sempre com isso na cabeça. Isso não é uma visão pessimista, isso é uma visão real da coisa.
né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que criança até 2 anos não pode usar celular, né? De 6 a 10 anos, se não me engano, 1 hora ou 2. Isso não é a realidade hoje. Não é. Né? Não então, é. muitos pais utilizam sim, deixam a criança usar. Então, já que temos que, de alguma forma, não deixar a criança numa bolha, né? Exatamente. Então, vamos buscar usar aplicativos mais seguros ou que estão mais, de alguma forma, têm mais controles de segurança, como o YouTube Kids, por exemplo. Né? É muito mais fácil clicar no YouTube. O YouTube tem os vídeos e tal. A criança, vendo outras pessoas assistindo o YouTube, ela vai querer assistir o YouTube. Mas é que entra a educação. Sim. A criança pode tudo? Não pode. Não. Né? Limites. Então, tem que ter limites, tem que ter regras também. Então, vai entrar sempre esse ponto da educação, da nossa educação, de como queremos educar a nossa criança e conhecimento sobre aquilo que ela pode utilizar. Né? O que seria bom para ela não utilizar. Também, né? Então, o tempo de tela é muito complicado, sim. Sinceramente, acho que a criança nem devia usar a internet. Mas eu sei que na internet a gente fala... Quando a gente fala de internet, a gente fala de aplicativos também educativos. A gente fala de conversar com a família, né? Então, a internet não é só o YouTube ou o TikTok com alguma informação que não pode. Tem muita coisa boa também. Então, é importante inserir a criança, mas também fazer uma busca sobre aquilo que é interessante para a criança, né? E supervisionar, que é muito complicado muitas vezes, porque às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando e, enfim, não consegue ficar com a criança, né? Então, precisa novamente fazer a parte difícil, educar, com né? certeza. Estabelecer algumas atividades para a criança, né? Não deixar que ela fique direto na internet, porque isso é fato. A gente mesmo, quando fica muito tempo no celular, ou fica com dor no olho, dor de cabeça, enfim, é muito claro. Diferente de... Você comentou sobre a TV, né? Que o doutor comentou. Isso é muito interessante, porque a TV ela não tem esse efeito tão danoso como o celular, por exemplo, na vista, né? Uma questão de saúde, digamos assim. E tem outra coisa também. Na TV, se você tem, por exemplo, um Netflix, um streaming qualquer lá, que a criança consegue assistir um filme, um desenho, coloque o desenho. Não deixe a criança no YouTube, assistindo vídeo após vídeo, de 3, 4 minutos, avançando os vídeos, que também virou uma febre, né? E que uma hora ela vai acabar assistindo um vídeo que não é para a idade dela. É muito melhor. Vai chegar. Então, é muito melhor colocar a criança para assistir um desenho, um filminho, né? Nessas plataformas de streaming, que a gente chama, né? Ou do que no YouTube, né? Que realmente é isso. O vídeo vai passando de um para o outro e vai chegar num ponto que não é para criança. Cá, deixa eu até fazer um parênteses nessa questão da televisão. Essas televisões, hoje em dia, smart, faz tudo. Sim. Né? E uma grande dificuldade na minha casa foi excluir o YouTube da televisão. Se você tentar, você não vai conseguir. Por quê? Você exclui, mas depois vem sugestão da própria televisão para você baixar novamente. E eu tive um período que eu não entendia, porque eu excluía e de repente estava lá. Eu excluía e estava lá. Daí eu comecei a entender. Bom, vinha a sugestão, meu filho dava ok, o YouTube voltava. Meu Deus. Até que não sei como meu marido conseguiu excluir. Mas é muito complicado isso. É tudo feito pra gente ficar lá dentro. Viciado. E a criança, sem menor educação, sem a menor... Né, uma criança vulnerável, ela só quer ver mais daquilo. Exato. É muito preocupante essa questão. Por isso que a gente até tá fazendo um podcast sobre isso, né? Porque realmente é algo que me preocupa mesmo. E eu até comentei com o Zé Eduardo sobre isso. É nítida a diferença de comportamento, mais do meu filho, que tem 6 anos. Quando ele passa muitos dias na televisão, com acesso a algum joguinho, ou tá vendo, por mais que seja desenho, por mais que ele esteja no Netflix vendo Ninjago. Até isso. É nítida a diferença quando ele tá vendo todo dia um pouquinho, de quando você elimina 100%. É outra pessoa. Sim. E eu brinco que é até um desmame.
tem a fase do desmame, da revolta, que foi o que Isso. recentemente eu tive que fazer. Aquela revolta, uma criança emburrada. E eu falei, Mi, chega. Você está viciado. Você só pensa nisso. Você acorda mais cedo para poder entrar e ver um pouquinho de desenho. Sim. Isso não está legal para tua família, para tua saúde. Então eu percebi essa agressividade. E é triste isso, porque você vê a criança de um jeito que ela não é. Então a gente consegue reparar. E o Zé Eduardo ele falou, é exatamente isso, é nítido. A gente consegue mesmo reparar. E para uma criança de até 2 anos, isso é muito ruim. Então, né, todo o desenvolvimento motor, que é o que o Zé Eduardo pega tanto, você fica pausado assistindo. Você não mexe nada. Nada, você nem não, pisca, muitas vezes você não fica aprende lá. nenhuma habilidade. É. Então é muito triste, né? A gente tem que trazer para reflexão mesmo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante que você falou, que é essa questão do desmame, né? E muitas pessoas nem vão perceber essa necessidade se elas não tentarem, né? Ah, sim. Porque você vê também muita gente, às vezes você vai ao shopping, vai a algum lugar e a criança tá no carrinho assistindo alguma coisa, né? No celular. Quer dizer, precisava. Será que precisava? Tanta informação. Exatamente. Então, além disso, né? Quer dizer, será que aquele momento realmente precisava mesmo? Então, em último caso. Eu né? acho que é essa a questão. E eu também fiz um desmame, compartilhando um pouco aqui, né, da minha Sim, história com claro. os desafios. Eu fiz um desmame em relação a viajar com iPad no carro. Sim, sim. Eu tive um episódio quando o Miguel não tinha nenhum ano. Ele sempre chorava em viagens. Ele não gostava de ficar na cadeirinha, aquela situação complicada. Bom, descobrimos que vendo, acho que era, não sei se era galinha pintadinha, macha e urso. Ele adorava, ficava com o iPad, ia daqui até a praia tranquilamente. Até um belo dia que esquecemos de baixar. Porque você não consegue ver na estrada se não está baixado o episódio. Sim. Aquele menino chorou às 3 horas. Imagine como eu e meu marido ficamos. Essas 3 horas com uma criança chorando. Naquele dia, eu falei, quando a gente chegou, acalmamos, depois deu tudo certo. Falei, Vitor, a partir de hoje chega. Não teremos mais iPad. Nossa, mas vai ficar muito bravo. O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Chega. A gente não pode depender de uma coisa para acalmar a sua criança. Não está certo isso que a gente está fazendo com ele. E daquele dia em diante a gente começou esse desmame. Hoje, eles não viajam com iPads. Eles não têm iPad, nem Miguel, nem a Laura. Eles olham para fora. A gente brinca de carro, cor do carro, quem acha primeiro, qualquer coisa. N brincadeiras que a gente fazia na nossa época, mas a gente faz agora com eles. E eu falei que foi a melhor coisa. Você não depender de algo é libertador. Sim, sem dúvida. Porque falar que vai daqui até a praia, 3 horas e meia, ouvindo galinha pintadinha, isso não é vida também. Não é vida. Então, tentar se propor, né, a fazer a mudança. Isso, fazer a mudança. E aí que entra o esforço. O esforço. Né? O esforço, ele é necessário. Ele é necessário. Exatamente. Ser pai e mãe é sobre isso, né? Exatamente. É complicado? Dá trabalho? Sim. Dá. Mas se a gente não fizer, o que vai ser do nosso filho, da nossa filha, que a gente ama tanto, né? Exatamente. O que estamos fazendo? Porque, de certa forma, deixando a criança com o iPad, como você falou, todo esse tempo, com o tablet, você está contribuindo, né? Exatamente. Para um mal-estar dele. Sim. Então, tem que observar, né? O que é melhor, né? E porque nem dorme a criança quando ela tá lá. Fica ligado. Hoje em dia eles dormem, metade da viagem. Então você fala assim, gente, eles dormem, eles olham pra rua, brinca, faz de tudo. Vida normal. Né? Bom, foi só um parênteses aqui, né? Muito bom, muito bom. Bom, qual a idade apropriada para que os nossos filhos comecem a usar certas plataformas e como podemos monitorar ou ajudar a garantir a privacidade e segurança deles nesses ambientes? Tá. Bom, existem as idades oficiais, digamos assim, de 13 anos para acessar as aplicações, acessar rede social, né? Mas a gente sabe que as crianças acessam antes. Bem antes, né? Bem antes, né? Então, o que é o ideal, né? É quando você já consegue acompanhar,
consegue, de alguma forma, trazer os conceitos para as crianças, fazer aquela sua educação, né? De sempre comunicar, pedir para a criança se comunicar com você. A gente vai entrar nas recomendações. Mas é quando você a criança consegue entender um pouquinho mais, tá entendendo aquilo que você está falando? Você consegue acompanhar, você consegue saber o que ela está usando. O celular não é só dela, você tem a senha do celular, né? Aí sim, você está pronto para deixar a criança usar as plataformas. E a criança, de alguma forma, também já começou a entender alguma coisa. Então, não tem uma idade certa. Entendi. Né? Lógico, criança pequena, é aquilo que a gente estava falando, não precisa da tecnologia, de fato. Né? Ela não precisa fazer quebra-cabeça no tablet. Ela pode fazer. Compra um quebra-cabeça. Né? Exatamente. Então, né? Ela não precisa colorir no tablet. Pega um lápis, carrega na bolsa, vai no shopping. Leva aquele lápis de cor e um papel, né? Não precisa deixar a criança no tablet fazendo isso. É verdade. Então, é muito mais o nosso comportamento e também estar ao lado. Quanto você vai conseguir estar ao lado da sua criança? Ah, ela tem 8 anos, vou conseguir? Tá bom. Ah, ela já tem 10, né? Todo mundo já acessa, né? Não vou deixar de fora. Então, tá bom, mas ela ainda vai precisar de orientação. Sim. Né? Agora, com 5, pra quê? Com 4, 3... Para quê? Não. Né? É muito mais, criança pequena entra muito mais na internet, usa muito mais aplicações para dar um tempo para os pais, porque os pais usam. Exatamente. Né? É. Então, se você vai fazer isso, você precisa fazer isso. Então, tente olhar o que você consegue substituir, porque a criança brinca de qualquer jeito. Ela não precisa de um tablet para se divertir. Né? Então, aquele tempo, como eu falei do quebra-cabeça, Sim, é uma dica. Bom, antes da gente passar para a nossa próxima pergunta, vocês que estão em casa, curtam este episódio. Se vocês estiverem curtindo, é claro, compartilhem com os outros pais que estão assistindo, que podem assistir, que podem vir a gostar desse conteúdo. Porque isso aqui, gente, é uma aula pra gente. Tem muito aprendizado, tem muita dica, a gente precisa divulgar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais crianças estarão protegidas, porque a gente vai entrar nesse assunto e vocês vão entender. Como podemos proteger nossos filhos no online? No online. Bom, não é tão diferente do físico. Né? Mas como que a gente... quando a gente pensa na nossa criança, a gente já vê nossa criança como imortal. Isso é um ponto importante. Nada pode acontecer com ela. A gente sente tudo o que acontece com a criança. Até a mordida do amigo na escola, né? A rasteira do futebol, né? Aquela coisa. Dado isso, a gente tem que pensar que a criança hoje na internet está no mundo de adultos. E que então ela está no meio de inúmeros riscos. Ali tem inúmeros riscos. Né? Quando começa essa comunicação, quando acessa conteúdo inapropriado para a idade, né? E ela vai acessar. Primeiro de tudo, a gente tem que partir daí. Ela vai acessar. E vão conversar com ela. E ela vai ver nudes. E ela vai fazer buscas sobre temas que você nem imagina para aquela idade. Sim. Né? Então, comece a conversar com as crianças bem mais cedo. Né? Colocou na internet, tem um computador, de preferência não no quarto, mas se tiver um computador no quarto, comece a conversar. Falou assim, então tá bom, você quer acessar a internet, eu comprei um computador para você, então vamos conversar. Porque você vai acessar coisas aqui, eu vou te mostrar um pouquinho como funciona, o YouTube funciona assim. Ah, pai, já sei. Não, mas vamos lá, você tá vendo esse TikTok aqui? Tá vendo esse comportamento? Isso aqui não é legal. Tá vendo essa brincadeira? Existe uma coisa chamada, que a gente fala de brincadeiras perigosas. Tá vendo esse tipo de brincadeira aqui? Vou dar um exemplo. De engolir canela, cheirar canela, né? Não faça isso, porque tem uma implicação na sua saúde. Você pode, né, ter um problema sério de saúde em fazer isso. E você tá vendo que esse vídeo tem adultos fazendo essa brincadeira? Não são crianças. E nem dá para saber se eles estão fazendo mesmo, porque é só um vídeo. Explica para a criança. Né? Então, como proteger a criança? Dando informação para a criança. Né? E você viu que não tem nenhuma informação tecnológica, não tem nenhuma questão tecnológica. Sim. É passar o que você está vendo, passar os conceitos daquilo que você vê que é errado, que é perigoso para a criança, em um simples vídeo do YouTube, em um simples vídeo do TikTok. Né?
E a criança vai começando a ter um pensamento mais direcionado. Sim. Né? Quando a gente fala no mundo físico para criança, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente fala para as crianças, não só o mundo físico, né? Digital, não fale com estranhos. Né? E a criança fala, tá bom, não vou falar com estranhos, já entendi que é perigoso. Mas quem é estranho para a criança? Já pararam para pensar nisso? O vizinho é estranho? Né? A pessoa que te atende na padaria lá todo dia é um estranho? Para a criança não é. Né? Porque você cumprimenta a pessoa. Você vai lá todo dia naquela padaria. Então, quem são os estranhos? Então, a criança não entende esse direcionamento. Perde a referência. Perde a referência. Então, quando eu falo para proteger uma criança, você precisa pensar muito mais como a criança. E o adulto tem essa dificuldade, obviamente. Mas então, converse. Entenda o que aquela criança quer dizer para você, né? Eu tenho uma filha de 5, né? Então, eu vejo que às vezes ela usa umas palavras e eu falo, não, mas espera aí, o que você quis dizer nessa frase? Me explica um pouquinho, por que você usou essa palavra? Uma palavra simples, sei lá, tu tá falando, mãe, o emprego das pessoas é ruim. Me explica isso, como assim o emprego? Né? E ela vai me explicar o que ela quis dizer com o emprego. Sim. E aí ela usou a palavra errada. Sim. Então, é isso que eu falo de entender o que a criança quer dizer, porque o repertório ali de palavras dela é pequeno, né? Então, para você tentar proteger, para você tentar trazer a educação para a criança, você precisa falar com a criança na linguagem dela, que é o que acontece no Tech Kids Day que eu comentei, né? Sim. Então, mas enfim, plataformas têm suas seguranças a serem aplicadas, a gente pode buscar na internet todos os controles de segurança de TikTok, de Roblox, de Fortnite, de jogos, né? De tudo que está sendo utilizado pela criança. Cada um vai ter sua recomendação. E aí, acho que eu comentei antes um pouco a dificuldade dos pais, né? Poxa, mas cada um tem a sua? Sim, porque são empresas. O Google é uma empresa, né? Então, né, às vezes a gente esquece. É uma empresa. Tudo que eu digito lá está na Google, né? Então, se eu queria esconder alguma coisa, foi parar lá na Google de qualquer jeito. Né? A rede social não é só eu falando aqui com a pessoa. Não, a informação está indo até lá. E as empresas gastam milhões para garantir que a sua informação não vai sair. Mas se você, né, deixar um perfil público, ela vai sair. Ela vai vai sair. até onde Deus quiser. Exato. Então, a colaboração tem que ser de todos, na verdade, né? Para proteger uma criança. Tem até... tem muitas frases relacionadas a isso, né? Uma delas é essa, né? A gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Com certeza, né? Com certeza. Então, e é isso é uma realidade. Ká, e tem algum aplicativo que a gente pode... Porque no episódio com a Luísa e com a Sarita, ambas falaram de aplicativos para a gente instalar no celular. E eu confesso para você que eu tenho dificuldades. Quais aplicativos? Me indica um aplicativo, pelo amor de Deus. Sim. Forma que... Vamos separar um pouquinho. Existem as aplicações, né? Por exemplo, o TikTok. Vou falar das mais famosas, que aí todo mundo já conhece, que é o melhor. Tá. O TikTok, ele é um aplicativo. Tá. Certo? No aplicativo TikTok existe lá configurações de segurança e privacidade. É onde a gente vai lá. Privacidade e segurança. Como garantir a segurança e a privacidade dentro do TikTok. Sim. Então, você vai configurando isso lá. Isso aqui eu não quero que apareça. Isso aqui eu não, né? Eu quero que toda vez que a minha criança entrar, ela tenha que garantir que é ela mesma, que ninguém vai roubar, né, o usuário dela. Então, vai ter ali uma mensagem para o celular para garantir que é ela mesma. Enfim, tem a segurança do TikTok. Mas você usa isso num celular. Tem um montão de aplicativos e tem o celular, enfim. O celular também tem configurações de segurança. Sim. Né? Bloquear a tela, que é muito importante fazer. Né? De preferência com número. E não aquele que você passa o dedo assim, por quê? Porque o dedo fica marcado ali, né? Muito mais do que o número. Nossa, nunca pensei nisso. Sim. Aquele caminho está sempre marcado. Então, sempre que fizer esse bloqueio de tela, com números. Coloque números. Por favor. São os pins. São os pins. Por favor. Então, aí existe a segurança do celular, né? Sim. Então, no celular também permite fazer isso. Tanto o iPhone quanto o Android, né? Que é o mais comum.
tem como configurar também segurança do celular, tá? As pessoas normalmente sabem onde fica isso, porque tem as configurações de outras coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer, né? E existem também aplicativos que você pode instalar no celular, ou você pode instalar no computador também. Tudo que eu falei de celular também pode ser no computador, tá? Que são chamados de controles parentais. Sim. Né? Controle parental nada mais é do que entender o que está acontecendo em uma conta de e-mail, com usuário, né? Que aí seria o da criança, e também saber o que está acontecendo naquele celular. Tá. Né? Então, se você quer saber se a criança está muito tempo no celular, esse aplicativo, por exemplo, um dos aplicativos que eu mais gosto chama Custódio. Esse aplicativo é com Q, tá? Esse aplicativo... Custódio. Com quê? Com Q. Ele é de custódia, né? Mas é com Q. E você pode instalar esse aplicativo, então ele vai dar o tempo que a criança está utilizando. Você consegue bloquear alguns aplicativos que a criança... que você não quer que a criança utilize. Então, esses aplicativos, busquem sempre por aplicativos de controle parental. Tá. E aí vocês vão ver que tem alguns. Tá. O que ocorre? Eles não são tão intrusivos quanto os pais gostariam, né? E tem outros que são mais corporativos, que são aplicativos de espionagem, né? Que também pode procurar. Existe um chamado MySpy, que ele é um controle parental, mas ele é mais intrusivo. De meu. MYSPY, MySpy. Então, até onde você quer ir? E eu digo para vocês, quando eu vejo um pai monitorando todas as palavras que a criança coloca em tempo real... Esse eu vi. Qual que é esse? É de arrepiar. Não, esses aplicativos, o MySpy também traz essa informação. No iPhone também é possível fazer essa configuração e você vê tudo que está acontecendo na conta da criança, inclusive o que ela está mandando no próprio iPhone. Mas quando depois vocês me dizem o que vocês sentem, mandem aqui, né, para você, Rafa. E você me avisa também. O que vocês sentem de ver a criança, tudo que a criança digita, tudo, absolutamente. Dá uma sensação tão ruim de invasão, né? E aí eu faço aqui um reforço com relação à invasão de privacidade. Muitos pais não querem fazer nada disso. Muitos buscam aplicativos, mas muitos não querem. Não querem nem entrar no quarto. Por conta da privacidade da criança. Sim. Isso era até uma pergunta que eu ia falar. Você comentou que tem pais que não sabem as senhas, né? E eu conheço pessoas próximas. Crianças de 11 anos. Os pais não têm a senha do celular. Então, essa questão da privacidade eu sempre trago da seguinte forma. Você tem que escolher privacidade ou segurança. E o que é mais importante para você? Com uma criança de 11 anos. Né? A segurança, né? A proteção da criança, a segurança à vida, né? Quer dizer, garantir a vida do seu filho, da sua filha, ou a privacidade, né? Então, pela lei, não perpassa privacidade. Se algum dia acontecer alguma coisa, o pai vai receber, sim, uma advertência por negligência. Sim. Mas eu quis garantir a privacidade do meu filho. Não, mas você não garantiu a segurança dele. Então, faça um equilíbrio, mas nunca coloquem a privacidade acima da segurança. E a questão da senha, por que eu falo que a senha é importante? Porque ela é a primeira que você precisa saber, né? Tudo. Se um dia acontece alguma coisa com a sua criança, mesmo que seja ela tá estranha e tá aqui desenvolvendo alguns sinais que para mim é preocupante. Primeira coisa que você vai ter no computador dela ou no celular é a senha. Né? No e-mail, a senha. Então, eu chamo isso de regras e acordos. É necessário estabelecer regras e acordos. Né? Perfeito. Isso é uma regra. Senha em casa, todo mundo tem de todo mundo. E vamos aqui fazer alguns acordos. Eu não vou entrar na sua conta. Né? Isso eu falando, tá? Como eu atuo. Eu não vou entrar na sua conta, eu não quero saber o que você está escrevendo, nós vamos conversar. Sim. Se eu achar que tem alguma coisa, se você achar que tem alguma coisa, nós vamos conversar. E pode acontecer que eu não fique sabendo de alguma coisa? Claro, com certeza pode. Né? A educação é assim, porque quando a criança saía na rua, ela não vinha e te contava detalhes de tudo que estava acontecendo. Né? Não. Então, isso acontece. Sim. Né? Agora,
jamais deixar fazer disso um acordo. Olha, tá bom, não vou ter sua senha aqui, então você promete para mim que tá tudo bem. Não dá, porque a criança não consegue se proteger sozinha. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre a idade certa de conversar com a criança sobre segurança no online. É desde sempre. Desde sempre. A gente vai ter que trazer isso. Sim. Esse tema, né? Sim. Se ela tá na internet, é desde sempre. Exatamente. Então, cabe a nós escolhermos como vamos lidar, né? E a gente vê hoje muito se fala, né? Sobre compartilhamento de dados, de informações pessoais. Vamos falar um pouquinho? Me corrija. Phishing, que chama? Phishing. Que é compartilhamento de dados, né? O phishing é quando você recebe uma mensagem e tem um link lá para você clicar. É como se você... Phishing em inglês é como se fosse... É uma pesca. Sim. Então você foi pescado. É por isso que chama phishing. É isso que a gente tem que trazer também para as nossas crianças, né? Sim, sim. É educação mesmo sobre esses assuntos. Porque isso aí chega para nós o tempo todo. Sim. É só dar um ok, é só dar... então, o phishing, ele é uma armadilha. Sim. Pode-se dizer? É uma que é uma técnica armadilha? usada por muitos criminosos, digamos assim, né? Que são... para capturar dados pessoais, né? Para fazer com que a criança instale alguma coisa. Isso acontece com todo mundo, tá? A gente está falando do tema da criança, mas... Com a gente. Sabe como as empresas fazem? Teste de phishing. O tempo inteiro. Dentro da empresa. Ou seja, manda e-mails com links, não maliciosos, mas links de teste. Né? Para ver se os funcionários caem nesse teste. É feito teste com recorrência. Então, quando eu falo as empresas investem milhões em segurança, esse é um teste, por exemplo. Agora, a gente faz em casa, a gente sabe? Não. Né? É verdade. Então, o pior não é nem o phishing, porque a criança, vou te dizer, ela nem usa e-mail. Ela só usa um e-mail lá para se cadastrar no joguinho. Que exige o e-mail. É verdade. E fica recebendo milhares de e-mails o tempo todo, mas nem usa. Agora, as crianças usam o WhatsApp, né? Usam os aplicativos de mensagem. E o que acontece muito nesses aplicativos, já tem outros nomes. É o phishing. Tem, né? Que são mensagens enviadas por torpedo, né? SMS. E agora, a gente recebe mensagem com áudio de alguém. Né? O áudio, por exemplo. Né? Então, você recebe áudio de alguém e achando que é aquela pessoa mesmo, né? Então, existem técnicas de forjar a voz de alguém, fazer uma mensagem com a voz de alguém conhecido. E agora a gente vai entrar na deepfake, também já entrou, que é a técnica, né? De trazer um vídeo de alguém como se fosse mesmo aquela pessoa. Por conta da inteligência artificial, isso? Exato. Então, e vou te dizer... Gente, isso é o limite. Isso é o limite. Agora, se hoje as pessoas ainda ligam, né? No telefone mesmo, falando, olha, estou aqui com o seu filho, né? Se você não me pagar tanto, não vou soltar e tal. As pessoas ainda caem não é um phishing, golpe. Mas é a mesma coisa, é um golpe que é feito por telefone, né? Imagina se ela receber um vídeo do filho dela pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. A pessoa vai acreditar na hora. Óbvio. Absolutamente. Ou um áudio, né? Então, existem ferramentas que constroem esses vídeos, ferramentas que constroem esses áudios, né? E, de novo, porque a tecnologia só avança. Isso pode ser usado para o bem, como também já está sendo usado para o mal. Pelo mal. Né? Então, e vou te dizer, a área de segurança hoje não está tão preparada para a identificação do que é fake e do que não é. Agora, vamos partir de especialistas em segurança que só fazem isso para a criança. Qual a chance da criança detectar que isso é... Zero. Exato. Exato. Então, a gente tem que estar próximo. Tem. Né? Supervisionando. É isso. Ká, então a gente falou um pouquinho sobre como se proteger na era digital. Falamos um pouco do excesso das telas. Surgiu uma pergunta da Juliana, na caixinha que a gente faz antes, né? Como identificar e lidar com as situações do bullying virtual? E como ensinar as crianças a reconhecerem ameaças online, como golpes ou pessoas mal intencionadas? Acho que são duas coisas aí, na verdade, né? O bullying. O bullying que eu recomendo muito, principalmente se acontecer numa escola, né? Na escola, de relatar na escola,
Sim. né, o que está acontecendo. Sim. Porque isso o bullying sempre existiu, a gente sabe disso, e a escola deve se preparar. É dever da escola proteger a criança, como dever de toda a sociedade. Sim. Né? Então, para que a escola atue em cima disso. Perfeito. Conversar com os pais, recomendo que os pais conversem com os pais das outras crianças também. É difícil? É chato? Mas é necessário, sua criança está sofrendo, né? E ninguém aqui quer ser negligente também, né? Exatamente. Então, essa questão do bullying, ela é muito complicada mesmo, mas tem que ter uma atuação. E, principalmente, se você já ficou sabendo, que é o melhor de tudo, né? Atuar junto com a criança. Nunca discriminar a criança, nunca... Isso não serve só para o bullying. Qualquer coisa que ela tenha caído, mandou nudes, não queria, enfim. Não pensou nas consequências, né? Nunca acuar a criança, né? Até porque a criança para de falar. A criança vai ter vergonha. Isso é uma recomendação, inclusive, dos agentes da polícia, né? Sempre falam isso. É necessário falar direito com a criança, porque senão ela vai parar de falar. Ela vai parar de confiar. Ela vai esconder. Perfeito. Porque já é uma vergonha muito grande. E até o bullying, muitas vezes. Né? Às vezes, é por conta de uma questão física. Meu cabelo, minha cor, não sei. Meus olhos, enfim, meu óculos. Né? Então, aquilo perdura. Então, eu diria que a questão do bullying os pais devem estar próximos dessa criança e atuar como se estivesse com ela, dando orientação, ir até a escola, falar com a escola, para que eles atuem junto. E precisa ter uma solução. Não pode simplesmente deixar na escola isso não. Tá? A outra questão era de... A outra questão é como ensinar as crianças a reconhecerem ameaças online. Sim. A maior parte das ameaças estão relacionadas com pessoas, conversando com crianças. Né? Existem outras, mas enfim, acho que essa é uma das mais importantes. Então, é muito interessante porque quando a gente fala de comunicação predadora ou predatória, enfim, a gente está falando de uma pessoa que está se aproximando de você, né, com coisas que você gosta, mas como sabe o que eu gosto? Tá tudo na internet. Né? Nem que seja comentário ali numa ferramenta de comunicação como o Discord, que as pessoas conhecem também, muitas conhecem, outras não, que é um aplicativo de conversa. Né? Como a pessoa ela está sempre querendo ficar do lado da criança, de novo, mostra o que a criança gosta. Normalmente conversa com a criança em horários, já sabe o horário que a criança está lá, fica comovido com os desafios da criança. Então, a criança sempre pode comentar, ai, que saco, vou ter que sair para jantar. Ai, que saco, minha mãe veio aqui. Falou assim, ai, que saco, aqui acontece a mesma coisa. Essa vai ser a resposta do predador. Né? Então, ele acolhe a criança. Acolhe totalmente, ele é o melhor amigo. Sim. Né? E aí ele começa a pedir informações da criança, manda informações falsas. Claro. Para que a criança ache que é real, né? E falou, poxa, se ele me mandou mensagem, me mandou a foto, não tem problema nenhum mandar também, né? Então, a gente tem que desconfiar. Desconfiar até que a gente tenha certeza daquilo. Né? Não é o modo mais alegre de ser, né? Você desconfiar sempre, né? Mas nesse caso, sim. Então, a criança... precisa entender uma coisa. Será que aquilo é real? Será que eu não coloquei essa informação em nenhum lugar que eu torcia para o time tal? É tão difícil saber minha data de nascimento. Será que não tem um post meu? Será que minha mãe colocou algum post meu da festa de aniversário naquele dia, com aquele bolo, com 10 anos de idade? E sabe que eu gosto de tal coisa? Exatamente, porque minha festa foi de futebol. Então, tem muito... então, a criança, às vezes, não vai abrir tanto esse leque, pensar em tudo. Mas fala para ela, olha, desconfia um pouquinho. Vamos, né? Seja um detetive aqui. Eu quero ver se você traz para mim... deixa eu ver se você é bom aqui, né? Então, e a criança gosta disso, né? Então, acho que reconhecer que pode parecer que é tudo muito legal, mas pode ter alguma coisa ali errada. Então, isso é importante passar para as crianças. Ká, a gente está caminhando pro final do nosso episódio. Mas antes, eu quero brincar de ping-pong. Tá bom. Algo rápido
que algumas dúvidas me surgiram. E você pode acrescentar também, tá? Fique super à vontade. Vamos. Algumas coisas rápidas eu aprendi no Tech Kids Day. Pra você, coisa simples. Pra mim, mudaram alguns comportamentos no mundo online. Tá. E eu tento replicar isso pra todo mundo ao meu redor. Por exemplo, vamos começar? Vamos. Qual cuidado devemos ter ao usar a internet fora de casa? Internet fora de casa. Se não for a do seu celular mesmo, né? Aquela que você contratou, do seu chip. Se você for usar um Wi-Fi qualquer, saiba que... Lembra que eu falei que as empresas implementam a segurança que elas querem e que elas podem, né? Então, você vai entrar numa rede que não é tão segura. Aliás, o Wi-Fi não é tão seguro quanto parece. Imagina em qualquer lugar. Exato. Ninguém vai colocar um Wi-Fi público e gastar dinheiro com segurança. Vai deixar aberto. Claro. O que significa que o tráfego da sua informação, tudo que você manda do seu celular para algum lugar, passa por essa rede. Tá? Então, é uma rede. Por mais que a gente não esteja vendo, né? É uma rede sem fio. E esse dado pode ser capturado por outros celulares e por outros computadores. Ah, mas imagina, isso é coisa de filme. Não, não é. A segurança, sempre que tem um Wi-Fi gratuito, tem sempre alguém ali, né, disponível para fazer alguma coisa. Então, perfeito. Evitem ao máximo. Excelente. Wi-Fi de lugar público, usar ou não usar? Eu acho que eu acabei falando do Wi-Fi também, né? Inclusive, eu fui uma vez em um serviço público, né, em São Paulo, e tinha uma máquina lá para você se cadastrar, fazer um pedido rápido, né, pagar uma taxa rápida, como se fosse um poupa-tempo. E estava aberta até lá, digite seu e-mail aqui, sua senha, o Gmail estava aberto. Por quê? Porque as pessoas tinham que fazer uma requisição no site e recebiam o e-mail. Tá. Então, o computador estava ali, que a gente chama um totem, né? Tava ali parado. Se você quisesse acessar seu e-mail dali, tudo bem, já que você estava com seu celular, às vezes está sem crédito, enfim. Ou seja, todo mundo colocava o usuário e senha naquele computador. Meu Deus! Do local. E quando eu cheguei, estava logado na conta de alguém. A pessoa não saiu. Isso é muito comum. Então, Wi-Fi público, computador público, mesma coisa. Cuidado. Não usar. Sim. Como proteger meus dados no celular? Senhas e controles de senhas, inclusive, né? Senhas complexas. E em todos os aplicativos que você utilizar. Evite usar aplicativo... se você usar aplicativo de banco, sempre coloque segurança de duplo fator. O que é isso? Tá. Além de colocar sua senha, também coloca lá que precisa mandar um SMS para o seu celular. Você precisa dar OK. Isso é o que a gente chama de segurança de duplo fator. Tá? Então, tudo que você puder, habilite. Perfeito. Qual comportamento observar no meu filho para ver se ele está sendo vítima de questões online? Bom, se ele não está com um comportamento comum, né? Na verdade, no final é isso, né? Tá muito quieto, deprimido muitas vezes, não quer sair do quarto mesmo. Essa questão de sair do quarto, tá jogando, não quer que eu entre no quarto. Não, eu vou entrar no quarto, preciso arrumar seu quarto, você fica aí no seu fone, tá tudo certo. Né? A gente não pode deixar a criança dominar a situação. Tá. Né? Então, observar mudança de comportamento mesmo, né? Daquilo que ele faz com recorrência. Então, para saber se houve uma mudança de comportamento, nunca deixar a criança sozinha, de fato, né? Perfeito. Criar uma condição ou um modus operandi da casa de que a criança fica sozinha. Esse é o tempo dele. Não. Ele pode ficar lá. Mas não quer dizer que eu não posso entrar no quarto. Eu vou entrar. Bloquear conteúdos inadequados. Controle parental, como eu comentei, né? E também existe, você falou da TV, as TVs Smart. As TVs também têm controle. Os videogames também têm controle. Não importa se é um pequenininho, como tem o Nintendo Switch, que é um pequenininho, ou mesmo um DS, né? Que só tem a telinha lá. Todos eles têm algum controle. De novo, não é perfeito, mas tem. Tá bom. Dá para fazer. Bom, agora sim, oficialmente caminhando para o nosso final, quero te agradecer por vir pro Abraça Podcast, trazer tanta informação valiosa pra gente, porque eu tenho certeza que mais do que trazer a informação, esse conteúdo pode salvar vidas. Sim, sem dúvida. A gente está falando de segurança e Exatamente. de proteção à vida. E eu queria, Ká, que você
explicasse onde a gente te encontra e fala um pouquinho mais do seu projeto que você vai lançar esse ano. Sim. Sim, bom, vocês me encontram na rede social, com certeza, no @techkidsbr. A gente está lançando um trabalho de segurança nas escolas, né? E também treinamento, para quem queira fazer esse treinamento, tá? Quem quiser fazer esse treinamento, é um treinamento de proteção à criança online. É uma novidade que a gente está fazendo. Sempre trabalhando com metodologias próprias, mas trazendo... como que eu posso dizer? São frameworks, né? São controles, internacionais, nacionais, considerando o Estatuto da Criança, considerando práticas que já são realizadas, inclusive, por exemplo, em escolas nos Estados Unidos. Então, a gente está lançando treinamento para educadores, treinamento para quem quiser participar também, que é um treinamento de proteção à criança online, é uma certificação. E para as escolas também, para que as escolas saibam como fazer segurança física da escola, segurança digital, não só da instituição, mas também de proteção à criança, que significa trabalhar com riscos relacionados às crianças, como sexting, sextortion, outros, vários, né, o cyberbullying que a gente comentou, né? A gente vai fazer o Tech Kids Day esse ano, né? Na Semana da Família, que é em maio. Que delícia! Já tem data? Normalmente ali dia 26, 27, por ali. E a gente também vai lançar um treinamento para adolescentes a partir de 14 anos, para que eles entrem na área de cibersegurança, né? Que é muito legal também. Acho que é isso. E a gente faz algumas palestras. É isso, né? Esse monte de novidade. Muita coisa. A gente quer trazer todo esse conteúdo para o nosso Brasil, né? Para que ninguém fique perdido. E então, que possam falar com a gente também sobre as necessidades. Se vocês identificarem alguma coisa, quiserem comentar com a gente senta e conversa. Perfeito. Tá Cá, muito obrigada. Obrigada, Fiquei super feliz com a sua participação e disponibilidade em participar do Abraça Podcast, por abraçar, né, essa causa. E é isso, então. Nossa, eu que estou muito feliz. Eu espero que esse conteúdo vá para muitas pessoas. Vou compartilhar bastante. Acho que não só esse, mas todo o seu podcast é incrível. Ele abraça realmente, porque traz questões muito reais. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Então é isso. Gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.